Meu nome é Vilmar Rocha D'Angeles, eu sou linguista, indigenista, professor na Universidade de Campinas, Unicamp, e eu vim a convite dos coordenadores do programa Saberes Indígenas do Mato Grosso do Sul, colaborar na formação dos professores desta região, relacionados aqui ao programa coordenado pela UFGD, discutindo questões relacionadas à alfabetização, especialmente no contexto de bilinguismo dessas comunidades, particularmente em Guarani e Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Então, a gente gostaria que você fizesse um pequeno cochicho, depois nos relatasse, nos apresentasse, registrar, nos apresentasse oralmente aí, quais são as suas expectativas para esses 2 dias de hoje até amanhã, tá bom? Sabe dirigir? A hora que você falou, pega o meu carro, você só tem que saber onde é que é o farol e a ré para frente e para trás. O resto é tudo igual. Então você sabe, se é alfabetizado em Guarani, vai aprender português, você só fala, mas aqui não é essa letra. Aqui tem aquele som, aqui tem um farol que na minha língua não tinha, aqui tem um negócio lá no trem, aqui não. É só isso, né? Mas alfabetizar você já sabe. Aí você já sabe como funciona. A pessoa bilíngue, ela tem várias vantagens sobre o sujeito monolíngue. Inclusive tem estudos que mostram que tem vantagens cognitivas. Bom, mas daí tem o problema da sala, da comunidade, que tem criança que fala português e criança que fala língua indígena. Bom, primeira recomendação, se possível, 2 turmas de alfabetização. Se possível, tem aluno suficiente, então não mistura. Alfabetiza a criança que fala português como primeira língua numa sala e alfabetiza a criança que fala língua indígena na outra sala. E se as crianças que falam língua indígena também são bilíngues, né? E a gente não tem como fazer 2 turmas e tal, então nós vamos alfabetizar na língua que todas dominam. Tudo bem, ainda dá para resolver assim. O problema começa quando essa avaliação de bilinguismo tem que ser colocada, quer dizer, tem que ser botada em questão. Será que as crianças são bilíngues? Às vezes a escola exatamente faz esse diagnóstico para resolver o problema de uma maneira barata. Então você diz assim, não, as crianças são bilíngues, aquela lá, então a gente faz em português. Então quem ganha? Ganha o português. Ganha o português que o professor tem material para alfabetizar, às vezes porque o alfabetizador não é indígena no lugar dele. Então, quem paga o pato, esse QPP não é nenhum palavrão, é quem paga o pato. Quem paga o pato é a língua indígena, é a criança que fala a língua indígena, é a criança da família que conserva a língua, a criança da família que valoriza a língua, valoriza porque faz, porque fala, porque usa, né? Vocês sabem que muitas comunidades indígenas, no passado, historicamente, algumas hoje ainda, conhecem experiências de escola e não são necessariamente boas, alguém falou aqui, hoje, na expectativa de comunidades, o professor Neymar, o professor Castro, de comunidades que foram obrigadas a abandonar a língua, né? O processo que é transformar o indígena, tirar da sua cultura e transformá-lo num peão, transformá-lo ou como se dizia no tempo da SPI, num elemento útil à sociedade brasileira. Então, era o sujeito se transformar num peão para trabalhar em qualquer fazenda ou qualquer tipo de escola. Não é necessariamente uma coisa boa. Ela é, se a gente souber o que está fazendo, e, enfim, todas as decisões dentro dela, a gente
coloca sob essa perspectiva. Para mim, um dos papéis importantes que uma escola tem que fazer é desenvolver ou fortalecer ou reforçar a autoconfiança, a autoestima da criança. Quer dizer, a gente não tem que se apavorar, achar assim que esse é um equívoco, se apavorar é achar que a criança nós temos que ensinar português na escola. Não, todos os Guarani que eu conheço, todos os Caingangue que eu conheço que são bilíngues e são ótimos bilíngues, não foi na escola que eles aprenderam português. Aprenderam a escrever é outra história, mas aprender a língua portuguesa, os maiores bilíngues que eu conheço não aprenderam na escola não. Aprenderam na rua, aprenderam no rádio, aprenderam andando pela cidade, aprenderam na vida. E hoje em dia, com a televisão dentro de casa, você bota o seu filho com um ano de idade sentado na frente dela, que é o que está acontecendo nas aldeias Guarani, nas aldeias Caingangue, desculpa. Você não precisa nem esforço, né? Não tem esforço para aprender português. A criança com 7 anos fala Guarani, então está resolvido. Fala Kaiowá, então está resolvido. Bom, então por que a escola do Branco você tem português até a 9ª série? 3 vezes por semana. Os caras já não falam português? Então hoje a gente parte do princípio que o brasileiro é muito burro e precisa de 9 anos e mais 2º grau para ver se ele um dia aprende a língua dele. Ou a gente assume que a escola está ensinando outras coisas. Tem lá um programa que é o currículo das escolas do estado, e aí você fica arrumando um buraquinho para enfiar cultura indígena lá dentro. Esse é um problema. Inclusive o risco, que eu chamo muito de folclorização. Você pega a cultura indígena como um folclore. Vamos lá, vamos botar na escola então um dia de fazer comida indígena. Que legal. Todos os dias nós comemos uma merenda que vem da prefeitura, não sei lá onde, a merenda escolar, tem macarrão, biscoito, não sei o que. Aí um dia por ano nós fazemos o dia da comida indígena. Isso é interculturalidade? Vocês vão fazer frente como? Vocês estão fazendo frente mandando os filhos para a escola. E os filhos estão cada vez mais escolarizados em português. Estão se formando em 500 coisas em português. Estão arrumando emprego porque tem diplomas em escolas que ensinam em português. Então, fatalmente vocês estão num processo que só toma mais espaço para a língua indígena. Se você não sabe português, realmente tem coisas que você não pode fazer na nossa sociedade. Tem coisas que você não pode ler, tem coisas que você não pode se candidatar a ter, não sei o que, enfim. E qualquer tipo de relação comercial, etc. Então, a língua portuguesa é a língua que abre as portas da nossa sociedade. Não necessariamente as portas para você ser feliz na vida, mas para você conseguir um emprego, para você não sei o quê, para você comerciar, para você vender sua mão de obra eventualmente. Bom, se vocês me disserem o seguinte, a língua Guarani, a língua Kaiowá, está bem de saúde, não temos nenhum problema, as pessoas, todas as comunidades falam a língua e não tem nenhuma perspectiva de que essa língua deixe de ser falada por comunidades mais jovens, ou pelos jovens do futuro, ou pelas novas gerações, então vocês não tem que se preocupar com outras formas de fortalecimento, nada. Mas se vocês estão mandando as crianças para a escola em todas as aldeias, se vocês estão vendo que a língua está deixando de ser falada, se vocês têm geração mais nova em várias comunidades jovens que não falam, né? Então vocês têm um problema de sobrevivência com essas línguas. E se vocês têm um problema de sobrevivência com a língua, ou seja, se há risco da língua começar a entrar em obsolescência, ela deixar de ser importante, ela deixar de ser usada, então significa que vocês têm que ter política e planejamento de fortalecimento da língua. Então não interessa se mudou o cara na prefeitura, tem que ter uma instância, tem que ter uma forma em que o território étnico-nacional continua dando as tintas, continua marcando as pautas e levando adiante. É uma construção que nós vamos ter que fazer, mas existe agora uma brecha não, mas existe agora uma forma legal, um lugar para se discutir isso. Que a ideia é que, bom, existe território étnico-nacional, como é que ele se implementa, como é que ele tem que ser maior do que o pequeno território. É para isso que ele foi inventado. Foi inventada essa ideia exatamente para que a política seja abrangendo uma sociedade indígena inteira. Um dos lugares importantes é lutar pelo espaço da escrita, desenvolver a escrita. Vocês não são os primeiros que têm esse problema e não são os primeiros que estão tentando resolver. Muitas histórias da humanidade têm desse tipo. Agora,
Uma língua como o Guarani, que tem uma população enorme, Caingani, que tem uma população enorme, Kaiowá, que tem uma população enorme, nesse caso, o desenvolvimento da tradição, o desenvolvimento da escrita na língua, eu acho que é um dos recursos que será importantes e cruciais para essas línguas se fortalecerem e estarem sobrevivendo daqui a 30, 40, 50 anos. Temos que ter certeza, temos que ter garantia, esse é um princípio discutido há mais de 50 anos pela linguística, afirmado pela Unesco há mais de 50 anos, inclusive, que alfabetizar na língua materna é a melhor coisa a fazer. Do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista psicológico. A perspectiva de projeto pedagógico que nós estamos assumindo, que nós estamos discutindo, cada escola tem que ser o seu. Então, cada escola é diferenciada. Deviam ser. Então, se a gente está falando de educação, a gente está falando disso. Então, é nesse sentido que, eventualmente, uma coisa de diferenciar a nossa escola tem que ser de qualidade. Essa que é a questão. Então, eu sou Júlia Silva Veiga, sou antropóloga, atualmente funcionária da FUNAI, na função de antropóloga, sou da coordenação regional do litoral sudeste da FUNAI e fui convidada, então, pela minha experiência com alfabetização no método Paulo Freire para ajudar os professores aqui da Rede de Saberes a discutir a experiência que eles estão fazendo na montagem de material, né, na linha Paulo Freire. O nosso trabalho é um trabalho assim construtivo e difícil, então por isso que a gente não está aqui para passar receitinha nenhuma, porque é complicado. Todo mundo que algum dia teve que alfabetizar, teve que cumprir essa tarefa, sabe que não é uma questão simples, porque é uma coisa que é um processo individual, porque é um processo de construção com as crianças, né? Aí eu queria falar um pouquinho sobre o Paulo Freire e o seu método. Eu gosto muito desse livro aqui, Educação como Prática da Liberdade, onde ele coloca o que foi que ele pensou, né? Depois eu sugeri esse daqui, a questão política da educação popular, que são de vários autores. E para nós que temos a tarefa de trabalhar com as crianças, eu acho fundamental este livro aí, A Paixão de Conhecer o Mundo, da Madalena Freire. Porque a gente pode ler Paulo Freire de várias maneiras, inclusive, vamos dizer assim, não tomando em conta exatamente o que era o fundamental, o principal naquele momento político, né? Então ele pensou nessa questão na época de no Brasil ter muitos analfabetos e como é que se ia enfrentar essa questão do analfabetismo. E uma das suas preocupações era justamente a natureza extremamente autoritária da sociedade brasileira, onde cada um deveria ocupar o seu lugar, né? Então, quem fala isso é o Roberto da Mata, que é um antropólogo, né? Mas essa questão de dizer assim, você sabe com quem está falando? Que a pessoa coloca o outro no seu lugar. Então, que a nossa sociedade foi muito construída em cima de relações autoritárias. E ele diz que a gente tinha pouca experiência democrática. Isso era uma necessidade para você aprender, para você compreender as coisas, para você se alfabetizar. Era muito importante romper esta relação autoritária. Então ele foi o primeiro educador a usar o conceito antropológico de cultura como um dos aspectos fundamentais do seu método, que o ser humano é o único capaz de transcender, sair da sua condição e adquirir uma outra condição, através do seu pensamento, através da sua atuação no mundo. Então, ele criou um trabalho que chamava Círculos de Cultura Popular. Então, nesses círculos de cultura popular, ele reunia as pessoas para discutir sobre a vida delas. No que vocês trabalham, o que vocês fazem, como vocês fazem.
E desse círculo de cultura é que iam sair o universo das palavras geradoras. Então, por isso que para ele era fundamental que cada grupo tivesse seu próprio núcleo de palavras. Então, por isso era tão, vamos dizer assim, contrário à ideia de cartilha. Porque a cartilha você pode até usar, por isso que o professor Vilmar estava falando, uma sequência lógica de dificuldades, né? Que às vezes também não corresponde, mas em tese você poderia preparar esse material com todo esse cuidado, mas você prepara uma cartilha no Rio de Janeiro, ou em Brasília, ou em São Paulo, para distribuir para o Brasil inteiro, para todas as classes sociais, para todos os níveis de pessoa, para todas as realidades. Então a proposta era que, e muito importante, que as palavras com as quais a gente vai trabalhar surjam do universo das pessoas com quem a gente está trabalhando. Então, neste aspecto, no trabalho que a gente vai fazer, no trabalho de prontidão para a leitura das crianças, que a gente deve trabalhar num longo ciclo, que podem estar nos oferecendo quais são os temas relevantes para aquela comunidade. E a bebezinha aqui, por exemplo, que aparentemente não sabe nada, ela veio ao mundo cheio de anteninhas, sabe? E ela sabe perfeitamente quando a mãe está contente, quando a mãe está brava, quando a mãe deu uma bronca, né? Quando ela está no colo da mãe, ela sabe tudo. Então, assim, o que a gente veio desprovido, né, do instinto, vamos dizer assim, que os animais têm, a gente veio provido de uma imensa capacidade de apreender o mundo. Ele disse que uma vez ele fez uma experiência em Porto Príncipe, que eles tinham uma turma de alfabetização e assim do outro lado da rua tinha um monte de lixo que o próprio pessoal da turma jogava, né? E ele tirou uma foto e botou lá e perguntou para o pessoal. Ninguém reconheceu o lugar, né? Ninguém soube de que lugar era aquele, que às vezes também uma situação de defesa da pessoa. Ela está vendo aquela realidade, mas ela não quer ver aquela realidade. Ela, né, procura negar aquilo, porque aquilo é constrangedor, é chato, é feio, é sei lá o quê, né? Mas ele disse que então, esse papel de ser um ser crítico, necessariamente esse crítico não é só do ponto de vista político, que é importante também, mas entender que o mundo está dividido em opressores e oprimidos, ricos e pobres, fazendeiros e índios. Isso é importante a gente perceber, mas a nossa realidade tem muitos outros aspectos que devem ser admirados e colocados sob a luz nossos holofotes para a gente mudar essa realidade. É como se você estivesse, às vezes, dentro de um buraco. Você tem a sua realidade aqui, né? Mas você não consegue ver a sua realidade. Porque quando você está muito dentro de uma coisa, muito em cima dela, você não consegue enxergar. Então, essa experiência de tirar a foto e projetar era uma questão de você tomar outro ponto de vista, ficar num outro lugar, para você perceber o que estava acontecendo à sua volta. Ele dizia que você tem que tomar distância para admirar. Não só ver, mas poder admirar a sua situação em todos os seus aspectos. Para que essa educação tenha resultado, é preciso que a gente seja capaz, então, no nosso trabalho, de tomar distância dele para poder perceber o que de fato é importante e o que não é importante.